Zohar, o livro do esplendor. O sétimo palácio. E eu cheguei ao sétimo palácio, que é o mais oculto de todos. Não tem forma nem imagem, nem pode ser de modo algum apresentar-se à imaginação. E a voz do mestre ganhou um tom suave e de profunda veneração enquanto ele continuava. Ali, no recesso mais misterioso, está o Santo dos Santos, em direção ao qual todas as almas se esforçam. A luz que sai dali se irradia em todas as direções. À minha frente desceu uma cortina e me disseram que por trás dessa cortina a semente de vida está oculta e encontra seu caminho para os mundos inferiores por meio de um rio cujas águas nunca cessam de fluir. Quando a semente santa deixa o Santo dos Santos, é enviada para dentro de canais e fecundada antes de ser enviada para baixo. Nesse palácio são encontradas todas as alegrias, as conhecidas e as que superam a imaginação do homem. Ali se dá a união do mundo superior com o inferior, a união do macho com a fêmea. E no meio desse palácio eu vi erguer-se um pilar. Era colorido, vermelho, verde, branco e negro. E eu vi cada alma meritória sendo conduzida a seu próprio pavilhão, iluminado pela cor que a alma adquiriu ao alcançar sua definitiva perfeição de forma. O sétimo palácio é também chamado a Arca da Aliança, porque todas as almas saem dela. Em seu recesso mais íntimo é encontrado o ponto oculto. E o ponto oculto é este: quando todos os santos espíritos, todos os palácios e todas as carruagens estão unidos para formar um. Essa unidade é animada pelo Espírito Supremo. O Espírito Supremo é o ponto oculto. O sétimo palácio é o maior de todos, porque contém a fonte de vida, da qual a bênção desce sem cessar sobre tudo que foi criado. Ben Yochai permaneceu em silêncio por um momento, enquanto os discípulos se preencheram com a gloriosa visão de eternidade que o Mestre havia lhe evocado. Então, a luz ao redor de sua cama começou a enfraquecer. Um estremecimento correu sua ossadura e os discípulos souberam que ele estava olhando para as profundidades do inferno, quando ele disse: e eu olhei para baixo, para o sétimo palácio do inferno, onde vi homens se afogando no vinho da embriaguez. Esse é o vinho que Havá, Eva, deu de beber a Adão, e que trouxe a morte para eles e para toda a humanidade. As almas infelizes reunidas nesta região sentem sua iniquidade mais do que qualquer um dos outros palácios do inferno. E um profundo e angustiante remorso se apodera delas. Mas, em algumas partes desse palácio, acontece uma espécie de redenção. E eu vi fulgores da luz divina penetrarem na escuridão e levarem esperança aos culpados. Com essa luz também se deleitam as nações que não oprimiram Israel e o trataram com uma certa dose de justiça. E o Mestre estendeu suas mãos, implorando a seus fiéis seguidores, e exclamou: agora ponderai bem a respeito de tudo que vos revelei neste dia. Sabei que nenhum desses palácios celestes são luz, nem são espíritos, nem são almas, nem são qualquer forma que possa ser apreendida por um dos sentidos. Sabei que os palácios são pensamentos vistos através de cortinas. Tirai o pensamento e o palácio se transforma em nada que a mente possa agarrar ou a imaginação representar. E sabei, finalmente, que todos os mistérios da Emuná se apoia nessa doutrina, que tudo o que existe no mundo superior é a luz de pensamento.
o infinito. Levantai a cortina e toda a matéria aparece imaterial. Levantai outra cortina e o material torna-se ainda mais espiritual e sublime. E à medida que cada sucessiva cortina é levantada, somos transportados a planos sempre mais altos de sublimidade, até que o Altíssimo é alcançado. E Shimon ben Yochai continuou a revelar a seus discípulos grandes segredos que nunca tinham sido revelados, relativos à Sagrada Escritura. E ele chegou ao mistério oculto no verso do Salmo: quão bom e quão prazeroso é para os irmãos morarem juntos em unidade. É como o orvalho de Hermon e como o orvalho que desceu sobre as montanhas de Sião, pois ali o Senhor infundiu a bênção, a própria vida para sempre. Mas na palavra vida, sua voz se extinguiu e não a ouviram mais. Entretanto, a luz no quarto aumentava, sempre mais brilhante, a tal ponto que ninguém podia levantar os olhos para fitá-lo. E o medo se apoderou deles quando ouviram uma voz dizendo: por maior número de dias e longa vida. E outra vez uma voz disse: ele pediu vida por ti. Durante todo aquele dia, as chamas rodearam sua cama e sua casa, de modo que ninguém pôde se aproximar. E num instante, tão repentinamente como veio, a luz desapareceu. Então, os discípulos viram que a alma da lâmpada santa tinha deixado este mundo. Ele estava deitado sobre o lado direito, vestido em seu manto. Um sorriso belo iluminava seu rosto. Seu filho, Eleazar, pegou as mãos do pai e as cobriu de beijos, enquanto Abba beijava o pó sobre os pés do mestre. O resto dos discípulos queria chorar alto, mas permaneceram como que acometidos de mudez. Então Eleazar deixou cair seu rosto no pó e exclamou: Pai, Pai, eram 3, e agora se tornaram 1. Agora os animais começarão a lamentar-se, e os pássaros se alvoroçarão antes de descerem e se esconderem nos argulheiros das grandes rochas que se encontram no fundo do imenso oceano. E toda a assembleia se revolverá no sangue de sua dor. E Riá lembrou a eles: até agora, a lâmpada santa cuidou de nós. Agora é nosso tempo de honrá-lo. Então, lavaram seu corpo com óleos perfumados. Uma atmosfera de festa permeava o lugar, apesar do sofrimento dos discípulos, que pareciam confusos e desamparados. A casa estava cheia dos mais agradáveis aromas. Eles puseram seu corpo num ataúde e o carregaram para fora da casa. Todos os líderes dos vilarejos vizinhos vieram implorar a honra de ter seu corpo enterrado em seu solo. Mas foi decidido que ele seria enterrado em Merom, o lugar de seu nascimento. Quando o ataúde foi tirado da casa, ele se elevou no ar e prosseguiu por si mesmo, e uma chama abriu caminho à frente dele. E ouviram uma voz proclamando: Vinde e tomai parte da Ilulá, de Shimon ben Yochai. Que a paz esteja com ele. Que ele, que tinha um coração fiel, descanse. Quando o corpo foi colocado no sepulcro, ouviu-se uma voz dizendo: Este homem faz a terra tremer e agita os reinos. Miríades dos que advogam do lado direito estão hoje reunidos no céu por causa dele, por causa de Shimon, o filho de Yochai, em quem o Santíssimo glorifica a si mesmo a cada dia. Feliz é a sua sorte no mundo de cima e no mundo de baixo. Inumeráveis são os tesouros celestes esperando por ele.